Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente. Armadura do cristão, Efésios 6, 10, 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra o homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os princípios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Isso é a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, do qual perseverei, e em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-la publicamente e com desassombro, como é meu dever. O senhor tem a palavra, deputado Chico Abreu, na condição de segundo secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da Chico KGL. 70ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019, aos 17 dias do mês de dezembro, às 15 horas, no plenário Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Lissauro Vieira e secretário pelo parlamentares Cláudio Meirelles e Rafael Gouveia. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Rafael Gouveia para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2019-4530, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2019-4700 e do 2019-5009. E é oriundo da Governadoria do Estado de Goiás. Do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o 5517, do Tribunal de Contas do Estado. A oportunidade da apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados. Humberto Aidar, apresentando o projeto de lei 861 e o requerimento 1893, e devolvendo à mesa os processos 2163, 2556, 3417 ao 4600. Também 4637, 4732, 4766. Apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, solicitando que o processo 3457 fosse apreciado na presente sessão. Delegado Eduardo Prado, apresentando os projetos de lei 862 e 863, e encaminhando à mesa, em nome do nobre deputado Tiago Albernaz, o processo 1256, apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Álvaro Guimarães, apresentando o requerimento 1894 e devolvendo à mesa, em nome do senhor deputado Gustavo Seba, os processos 1185, 1250,
1522 e 1631. 2255, apreciado pela Comissão de Saúde e Promoção Social. Coronel Adailton apresentando projeto de lei 876 e o requerimento 1864, Cairo Salim. Os projetos de lei 868 e 869 e o requerimento 1865. Zé Carapô apresentando o projeto de lei 870, Paulo Trabalho apresentando o projeto de lei 871 e os requerimentos 1866, 1890. Thales Barreto encaminhando à mesa o processo 1534, apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Antônio Gomida apresentando o projeto de resolução número 20. Carlos Cabral apresentando o projeto de lei 872. Lucas Calil, o projeto de lei 873 e os requerimentos 1891, 1892. Leda Borges, os projetos de lei 874 e 875. Doutor Antônio apresentou os requerimentos 1895 e 1902. Vimonte Cruvinel lendo os requerimentos 1903 e 1905. Cláudio Meirelles, os projetos de lei 864 e 867. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os senhores deputados, delegado Adriana Cosse, delegado Humberto Teófilo, Gustavo Seba, Cairo Salim, Thales Barreto, Leda Borges, Diego Sorgato e Amaury Ribeiro. Logo após foram colocados em votação preliminar os projetos de lei 860, 861, 868 e o 872. E o de emenda constitucional número 15, aprovado como objeto de deliberação. Da Casa, por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 3411, em fase de segunda discussão e votação. Discutido na sessão anterior aprovada 3457, em fase de primeira discussão e votação. Aprovado 5356, 0899, 3752, 5160. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados o 2381, com parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e redação, rejeitando o parecer a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. 2708 em fase de segunda discussão e votação, tendo sido discutido pelos senhores deputados Cláudio Meirelles, delegado Humberto Teófilo e delegado Eduardo Prado. E feito o encaminhamento de voto favorável, os parlamentares Tião Caruso, Cláudio Meirelles, Bruno Peixoto e Amaury Ribeiro. Aprovado, não havendo oradores inscritos para a discussão parlamentar, o senhor presidente deputado Lissau Vieira convocou os parlamentares para uma reunião das comissões mistas e de Constituição e Justiça e Redação e declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Compareceram à presente sessão todos os parlamentares. E para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que a aprovarem, queiram ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovada. Tem a palavra... Eu vou passar a palavra para mim mesmo, né? Eu vou... Então, vou passar a palavra para o primeiro secretário, Cláudio Meirelles, e vou passar também a condição de presidente, que é de direito, ao nosso presidente Lissau Vieira. Você não está aí porque eu não quis. Sentado comigo, você era presidente. É bom isso. Senhor presidente, ofício 4492, 2019, dirigido ao deputado Rio de Cambão, em resposta da Saneago, diretor de expansão, doutor Ricardo de Souza Correia. Dê ciência ao deputado Rio de Cambão e ao arquivo. Ofício número 882-120, 2019, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, dirigido ao deputado estadual Antônio Gomide, do senhor Volney Vieira de Freitas, superintendente regional. Dê ciência ao deputado Antônio Gomide e ao arquivo. Ofício
11.086/2019, dirigido à deputada Leda Borges, da Secretaria Estadual de Saúde. De ciência, a deputada Leda Borges e ao arquivo. Novamente, referente ao processo 2019, despacho 284, dirigido à deputada Leda Borges, sobre a propositura 1561 da Secretaria de Estado da Administração. De ciência, a deputada Leda Borges e ao arquivo. Referente também, senhor presidente, ao ofício 1286/2019, dirigido pela Secretaria-Geral da Governadoria para o deputado Carlos Cabral. Referente ao requerimento 1429. De ciência, ao deputado Carlos Cabral e ao arquivo. Despacho número 290/2019, da Secretaria de Estado da Administração, dirigido ao deputado estadual Coronel Adailton. De ciência, ao deputado Coronel Adailton e ao arquivo. 2 requerimentos também, senhor presidente. Ofícios 11.259 e ofício 1533, designado sobre a propositura 754 e 525, dirigido à deputada Adriana Corsi. De ciência, a deputada Adriana Corsi e ao arquivo. Também, senhor presidente, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente à proposição número 1395 e dirigido ao deputado estadual Tião Caruso. De ciência, ao deputado Tião Caruso e ao arquivo. Somente isso, senhor presidente. Perfeitamente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra o deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, servidores dessa casa, público presente. Venho apresentar um projeto de lei devidamente formalizado que dispõe sobre a proibição do corte do fornecimento de água nos finais de semana e feriados. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Virmontes Cruvinel. Boa tarde, senhor presidente Lissau Vieira. Uma alegria vê-lo aí ao lado do deputado Cláudio Meirelles, hoje sempre com esse tom da calma, serenidade, sabedoria e experiência, que nos inspira, inclusive, a seguir nossa caminhada como parlamentares. Apresento o projeto de lei devidamente formalizado, senhor presidente, trazendo à pauta a discussão e fortalecimento das empresas juniores, né, aqui no estado de Goiás. E também informo aos colegas, também servidores da Universidade Estadual de Goiás, que recebemos a incumbência de relatar um crédito suplementar que o governo enviou de 7,8 milhões de reais para a Universidade Estadual e que entregaremos o relatório devidamente analisado hoje na comissão. Perfeitamente. Tem a palavra o deputado Henrique César. Senhor presidente, boa tarde, Vossa Excelência, toda a mesa, a imprensa aqui presente, nobres colegas. Apresentar um projeto de lei aqui, senhor presidente, que dispõe sobre a concessão de parcelamento e desconto no pagamento de taxas de serviços estaduais que especifica, referente aos carros que ficam no pátio do Detran, para que se possa pagar em uma parcela única com desconto ou que se possa parcelar para facilitar a retirada desses veículos que ficam no pátio. Outro projeto é que altera a lei de número 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes básicas do sistema educativo do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Para a apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Boa tarde, senhor presidente. Apresento... Tudo bem, deputado Cláudio? Apresento o requerimento de pesar, senhor presidente, pela passagem do senhor Fabiano Oliveira Guimarães, ele que é irmão da senhora superintendente da Mulher e da Igualdade Racial do Estado de Goiás, a senhora Rosilene Oliveira. Devolvo a Vossa Excelência matérias analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e devolvo também, senhor presidente, essa matéria de origem da Comissão Mista, que dispõe sobre o database dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e solicito Vossa Excelência que proceda à inclusão da pauta da ordem do dia dessa matéria da revisão dos servidores do Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. No momento oportuno, deputado. Tem a palavra o deputado Dr. Hélio de Souza. Senhor presidente, a pedido do deputado Thales Barreto, um requerimento para justificar a sua ausência nessa tarde, pois ele se encontra em Brasília, onde foi levar o relatório final da CPI das universidades. E também, senhor presidente, para fazer a entrega de uma proposta de emenda constitucional que institui um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Cairo Salim. Senhor presidente Lissauer Vieira, senhor secretário Cláudio Meirelles, apresento aqui alguns requerimentos devidamente formalizados e aproveito para convidar, senhoras e senhores deputados, para a nossa audiência pública da CPI da Enel, amanhã na cidade de Goianésia. Para apresentação de matérias, deputado Álvaro Guimarães. Pode dizer Hélio de Souza, viu? Hoje já me chamaram de Hélio de Souza, eu gostei. Viu, presidente? Não achei ruim, não. Perfeitamente, deputado. Senhor presidente, é para apresentar aqui um requerimento de profundo pesar pelo falecimento, no dia 16 agora, último, do vereador Marcelo Gomes da Silva, da cidade de Itumbiara. Ele que tinha 49 anos e faleceu precocemente nesse dia 16. Ele que foi presidente da Câmara Municipal da cidade de Itumbiara também. Que Deus dê a ele o descanso eterno e nós apresentamos aqui o requerimento de pesar, né, cumprimentando toda a sua família. Tem a palavra o deputado pastor Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres pares, assessoria e todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu estou aqui para apresentar alguns projetos, requerimentos e uma audiência pública, presidente, porque lembramos que no ano de 2017, o estado de Goiás passou a sua maior seca do estado. Então, nós vamos estar direcionando essa audiência pública para que assim venhamos estar chamando a Secretaria do Meio Ambiente, a Saneago, a sociedade, para que todos juntos venhamos discutir a questão da água. Nós estamos vendo em vários locais do estado de Goiás, várias queimadas, vários produtores perdendo ali as suas plantações e o povo não pode sofrer com isso. Muito obrigado. Para apresentação de matérias, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, estou apresentando 2 projetos devidamente formalizados e gostaria de pedir a Vossa Excelência a possibilidade de inclusão e prioridade. É um projeto de lei ordinária que apresentei sobre a transparência da divulgação dos atos parlamentares. Eu entendo ele pertinente até mesmo para que os pares não respondam processos por divulgar o seu trabalho parlamentar. Deputado Tiago Albernaz, para apresentação de matérias. Senhor presidente, nobres pares, boa tarde. Tendo em vista o acompanhamento do edital da Secretaria de Cidadania, senhor presidente, apresentamos aqui também mais uma documentação devidamente formalizada de uma entidade do município de Edéia para declaração de utilidade pública, tendo em vista a urgência e emergência que temos na aprovação dessas declarações para previsto no edital que está em vigência na Secretaria, senhor presidente. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado Hamilton Filho. Muito boa tarde, senhor presidente, nosso deputado Cláudio Meirelles, nosso grande líder aqui dessa casa. Presidente, para dar um projeto que estabelece como direito da pessoa com transtorno do espectro autista uma carteira de identificação. Essas pessoas, em muitas ocasiões, têm atendimentos preferenciais em bancos, estabelecimentos comerciais, estacionamentos, e precisa identificar. Muitos deles, essa especialidade, ela não é vista, ela não é percebida a olho nu. Então, que o Estado possa fornecer, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, essa carteira de identificação. Muito obrigado. Perfeitamente. Encerrado a apresentação de matérias, o momento oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra o deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde para todos os deputados presentes e para toda a sociedade também, acompanhando através da TV. Cumprimento a imprensa, cumprimento os funcionários da casa, acompanhando nos últimos dias aí a movimentação do governo. Mais uma vez me chamou a atenção o assunto do transporte público da Grande Goiânia, da região metropolitana da nossa capital. É pauta que com certeza vai se tornar recorrente nos próximos meses aqui na Assembleia, por conta
do estudo que o governo começa a fazer do fundo ou subsídio para o transporte público de Goiânia e região metropolitana. Acompanhando um jornal hoje de grande circulação aqui no estado, o Jornal Popular, falando sobre o fato de que o governo já começa a ceder a encaminhamentos. Presidente interino, deputado Cláudio Meirelles. O governo começa a ceder, deputado, a encaminhamentos da CMTC, da qual o irmão de Vossa Excelência já foi presidente, encaminhamentos que apontam, de fato, para a criação desse fundo, que eu tanto tenho criticado aqui, deputado Thales Barreto, outros deputados, que é um fundo para poder gerenciar toda a estrutura do transporte coletivo. E esse mecanismo, deputado Cláudio e demais deputados e sociedade, ele é mundial, em todo o lugar do mundo que se preze o transporte coletivo, tem, deputado Gomide, tem essa questão do fundo para poder bancar. O problema é a forma com que eles estão tentando colocar esse fundo aqui no estado de Goiás, aqui na região metropolitana, através de uma taxa a mais, através de um aditivo de taxa no licenciamento, que as pessoas já pagam hoje de veículos. Algo em torno de 100, 120, 180 reais, não ficou muito claro ainda, principalmente porque está mudando. A ideia inicial era se criar um fundo aqui no estado de Goiás de licenciamento de todos os veículos. Ou seja, quem mora lá em Formosa, quem mora em Porangatu, Uruaçu, também iria pagar essa taxa a mais no licenciamento, que iria ser revertido para poder melhorar o transporte público aqui de Goiânia e da região metropolitana. Deputados, a rejeição foi imediata. A rejeição foi imediata em relação à ideia desse fundo, compartilhando para todos os goianos. Aí eles começaram a mudar o discurso. E hoje eu vi com muita atenção a reportagem no Jornal Popular, deputado Caio Salim. Agora eles querem criar um fundo apenas na região metropolitana. No emplacamento dos veículos na região metropolitana, uma taxa a mais para a pessoa poder pagar, para poder custear o transporte público aqui da Grande Goiânia. Adivinha o que vai acontecer? O povo vai começar a emplacar no interior. Ninguém vai aceitar pagar 120, 180 reais a mais aí, para poder bancar o transporte público da Grande Goiânia, que eu acredito que seja o caminho, a criação desse fundo. O modelo está errado. Não dá mais hoje para a gente pensar em melhorias no nosso transporte coletivo sem esse fundo. Só que a minha ideia, e o que se discute no mundo inteiro, realmente é dentro já da estrutura de arrecadação do governo, que o governo destine uma parte do bolo orçamentário para poder amparar esse fundo e não jogar para a sociedade mais uma vez. E aqui eu vejo um número expressivo de pessoas aqui nas galerias. É muito importante a sociedade ficar atenta em relação a isso, porque, veja bem, se já está difícil, ao contrário do que o Tiririca falou, que pior do que está não fica, eu acredito que pode ficar pior ainda. Eu acredito que pode ficar pior ainda em relação a quem depende todos os dias de andar de ônibus. A pessoa pode ter que pagar uma taxa a mais aí. Estão tentando realmente jogar uma taxa a mais para a sociedade. E o povo goiano tem que ficar muito atento em relação a isso. Não bastasse isso, o governo continua, infelizmente, deputado Cláudio, com o discurso de privatização da Metrobus. Eu pedi uma informação com o presidente da Metrobus, um mês atrás, eu fui até a companhia e apresentei lá um ofício solicitando para que apresente informações da última auditoria que foi feita na estatal. Mas, a grosso modo, eu perguntei para o presidente da Metrobus se a empresa ela era hoje superavitária ou deficitária. Se estava operando no azul e no vermelho. E a resposta foi simples, deputados. A Metrobus hoje opera no azul. A Metrobus hoje não está no vermelho. Aí eu pergunto para a sociedade, qual que é a intenção do governo de privatizar uma empresa que é superavitária? Só tem uma resposta: atender interesses. Interesse de quem? De qual setor? Qual é o nome? Esse governo, infelizmente, está se transformando num governo desumano para com a sociedade. Para o pequeno expediente, deputado Caio Salim. Senhor presidente, deputado Cláudio Meirelles, senhoras e senhores deputados,
cidadãos goianos presentes hoje nas galerias, imprensa, servidores dessa casa, muito boa tarde. Eu subo essa tribuna hoje, senhor presidente, porque entrei com um projeto de lei ainda ontem para que nas nossas escolas, já que estamos no mês de setembro e conscientizando aí sobre a questão do suicídio, para que exista dentro do projeto pedagógico das nossas escolas, deputado delegado Eduardo Prado, uma ação sistemática de prevenção ao suicídio, à depressão, à automutilação, enfim, toda essa temática que envolve a psiquiatria e que é tanto deixada de lado, tanto no nosso estado quanto no nosso país. Nós sabemos que a depressão é o mal do século, é a segunda principal causa de morte dos jovens no Brasil, e nós, como representantes da população, precisamos fazer a nossa parte. Ainda assim, nós ainda temos escritores no nosso país que, ao contrário disso, eles querem incentivar e influenciar as nossas crianças, deputado delegado Humberto, Chico KGL e pastor Jefferson. Influenciar as crianças ao suicídio. Essa senhora chamada Ana Maria Machado, autora desse livro, O Menino que Espiava para Dentro, da editora Global, ela ensina na página 23, deputado delegado Humberto, como a criança deve fazer para suicidar. Essas coisas a gente vê aí nas redes sociais, mas a gente não acredita, né? Enquanto a gente não pega, não compra o livro. Eu até gostaria de pedir aqui, se chegar esse vídeo até ela, que ela devolvesse para mim, se tiver vergonha na cara, os R$45 que eu tive que gastar para comprar esse lixo. Esse lixo que as livrarias brasileiras estão vendendo para as crianças. Ela ensina aqui que o menino pode engasgar com uma maçã, de preferência na ausência dos pais, pega na geladeira à noite, vai para o quarto, come e engasga para entrar assim num mundo de imaginação, que é muito legal, que é muito bacana. Nós sabemos qual que é a realidade da família brasileira, com 13 milhões de desempregados. Hoje a família brasileira é um ambiente difícil, é um ambiente de problemas, pais e mães brigando o tempo todo. E aí, quando tem uma escritora, campeã de vendas, que tem a oportunidade de ensinar coisas boas para as nossas crianças, vem apresentar esse lixo que eu não desejo para o filho nem do meu pior inimigo que tem acesso a esse tipo de conteúdo. Se eu fosse delegado de polícia como o senhor, deputado delegado Humberto, ou como Eduardo Prado e Adriana Corse, colocaria um par de algema bem dado nos braços dessa senhora. Se eu fosse juiz de direito, decretaria a prisão imediata dela. E tirar esse livro de circulação não é censura, não. País sério e respeitável não deveria permitir esse tipo de publicação no nosso país. Nós precisamos criar vergonha na cara. Nós que somos representantes do povo e exigir mudança na literatura brasileira. É o que eu tinha a falar. Muito obrigado, senhor presidente. Para o pequeno expediente, está escrito deputado delegado Humberto Teófilo. Deputado Virmontes Cruvinel. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, aqueles que nos visitam pela Assembleia Legislativa, aqueles que nos assistem também pela TV Assembleia, imprensa, senhoras e senhores. Primeira pauta da nossa vinda à tribuna hoje é para celebrar a importância do termo parcerias. Registro aqui, observando o ilustre deputado Hélio Souza, a quem eu tenho grande referência,
Iniciamos em 2016 uma defesa de estabelecer uma parceria com a Defensoria Pública do Estado. Dr. Hélio abraçou aquela causa e de lá para cá tivemos sucesso e êxito nessa realização. O cidadão está presente na Assembleia, tanto para o diálogo, da busca de soluções junto com os parlamentares, mas também para assegurar que seu direito seja concedido àquela pessoa que não tem o acesso à justiça, devido à sua condição financeira, ter condição de, através da Defensoria Pública, ter o seu direito assegurado. De lá para cá, uma história bonita aconteceu, e aqui faço o registro que o nosso presidente Lissauer, de forma muito sensível, recebeu a demanda de ampliação da nossa unidade da Defensoria Pública aqui na Assembleia. Aproveito para parabenizar o nosso defensor público Geraldo Milson e também o ilustre defensor público que aqui está na Assembleia, Tiago Micalho, e também a Associação dos Defensores, a qual aprovamos essa semana o título de utilidade pública à Associação dos Defensores Públicos. Dessa maneira, ressaltamos a importância desse gesto. Só no ano passado, 10 mil atendimentos, deputado Álvaro Guimarães. 10 mil pessoas atendidas pela Defensoria Pública aqui na unidade da Assembleia Legislativa, e agora com espaço mais amplo, isso significa mais pessoas com seus direitos assegurados. Então, eu ressalto essa importância, que essa e outras parcerias sigam acontecendo para que avancemos no estado de Goiás. Segundo ponto da pauta, recebemos a missão de ser relator na comissão mista do projeto que garante créditos suplementares à Universidade Estadual de Goiás. Foi enviado pelo governador Ronaldo Caiado essa matéria para assegurar o valor de 7,8 milhões para manutenção e funcionamento da Universidade Estadual, além de ser assegurado, dentro dos recursos constitucionais por parte da educação, também o percentual da OEG, o que significa que nada será alterado. A garantia de permanência dos 2% de recursos da universidade permanece a pleno vapor. E dessa maneira, já encaminho aqui o posicionamento do nosso voto favorável a essa matéria. O nosso relatório é para assegurar que esse crédito suplementar chegue à universidade e que outras condições para incentivar capacitação dos servidores, investimento na infraestrutura das unidades e também na garantia de melhores condições para os profissionais da educação dentro da universidade possam seguir na perfeita permanência. Então, registro esse ato e, além disso, senhor presidente, hoje apresentamos aqui um projeto de lei para resguardar e fortalecer as empresas júniores no estado de Goiás. É um movimento muito forte em todo o país. Aqui em Goiás nós temos uma Federação Goiana das Empresas Júniores e dessa maneira, com esse projeto, faremos audiência pública no dia 24 de setembro, com o objetivo de fomentar, deputado Gomide, que dentro da universidade a pessoa já possa, através da empresa júnior, ter aquele seu espírito empreendedor, aquele seu espírito de poder fazer a diferença, de poder estruturar um próprio negócio, ser exercido na prática, com perenidade e com parcerias com outras entidades que fortalecem também esse diálogo do empreendedorismo, tal como o SEBRAE, tal como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tais como deputado Hamilton Filho, Goiás Fomento e Banco do Povo, que tenha certeza que contará também com o apoio de todos os colegas. Então, registro essa movimentação, é um momento também de reflexão sobre o futuro da nossa caminhada aqui na Assembleia e, com certeza, com ações é muito valoroso. Eu registro também aqui a visita dos alunos que estão conhecendo aqui a nossa instituição. A Assembleia Legislativa é a casa do povo goiano e esperamos que, com vez, voz e voto, os jovens também que aqui estão presentes defendam, sim, oportunidades de participação política e que amanhã vocês pensem em ser candidato a vereador nas cidades que vocês moram e que possamos melhorar a nossa política em todo o país. É o que tínhamos a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Inscrito deputado Coronel Adailton. Do nada. Muito boa tarde, obrigado pela palavra, senhor presidente. Nobres pares, alunos que estão aqui presentes, pelo uniforme, parece que da Escola Salesiano, muito obrigado por prestigiarem os trabalhos dessa Casa Legislativa, estarem presentes aqui conosco.
senhores deputados, nobres assessores. Senhor presidente, faço uso da palavra hoje, primeiramente para justificar a ausência do deputado Thales Barreto, que atuou como relator da CPI das universidades, uma comissão parlamentar de inquérito que foi instituída nesta casa para fiscalizar as instituições de ensino superior que oferecem cursos de graduação, pós-graduação, especialização, doutorado, mestrado no nosso estado de Goiás, que foi muito bem conduzida durante o tempo em que esteve presente aqui como deputado pelo deputado Simeison, que está aqui presente. Meus parabéns. Assumi a presidência desta CPI assim que cheguei aqui nesta casa, em fevereiro de 2019. Concluímos os trabalhos e estamos apresentando os resultados, o relatório final. Já entregamos no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, e o deputado Thales Barreto está hoje em Brasília, fazendo o encaminhamento do relatório final desta comissão parlamentar de inquérito, senhores estudantes, ao Ministério da Educação e Cultura e também ao presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Nossa visão, como presidente desta comissão que encerramos, é que obtivemos muito êxito no sentido de detectarmos várias instituições de ensino superior no nosso estado de Goiás que ofereciam cursos, diplomas, certificados de forma irregular, causando sérios prejuízos aos usuários, aos estudantes que se dirigiam a essas instituições, buscando se qualificarem, buscando melhor qualificação profissional, buscando ascendência na sua vida profissional. Infelizmente, foram ludibriados por algumas dessas instituições. Os encaminhamentos estão sendo feitos, esperamos, com muita fé em Deus, que sejam tomadas as devidas providências para que os nossos estudantes de Goiás e os que para aqui se dirigem, para melhorar sua qualidade de ensino, não sejam mais ludibriados. E o objetivo de entregar em Brasília, no MEC e na Comissão de Educação do Congresso Nacional, é que seja criada uma comissão com esse mesmo teor em nível nacional, porque as instituições deveriam ser fiscalizadas e supervisionadas pelo Ministério da Educação, que infelizmente não o faz. Talvez por falta de estrutura, mas é necessário que sejam fiscalizados e não são. Também, senhor presidente, nobres pares, ocupo a tribuna nesta tarde para me felicitar com os meus irmãos de farda, irmãos e irmãs policiais militares. Nós apresentamos nessa casa, em parceria com o deputado estadual Major Araújo, um requerimento que foi subscrito por 32 colegas deputados aqui presentes, encaminhado ao governo do estado, e obtivemos êxito na aprovação e foi autorizado o incremento de 30% na quantidade de promoções para as praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Extremamente merecido este reconhecimento do governo do Estado, do Parlamento goiano, a estes abnegados cidadãos, policiais militares, que atuam nas ruas das nossas cidades, do nosso Estado de Goiás, em defesa da população. Nós, policiais militares, ao sairmos para as ruas de madrugada, vestimos a nossa farda e vamos defender pessoas que, na maioria das vezes, nem conhecemos. E deixamos em casa a nossa família à mercê das mazelas da sociedade, a qual também pertencemos. Então, quero me solidarizar com o governo do Estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado foi bastante sensível e autorizou este aumento de 30% nas promoções dos policiais militares. Extremamente merecedores que são, e eu quero aqui, como deputado estadual, representante da nossa classe nesta Casa Legislativa, acompanhado pelo deputado Major Araújo, com o qual temos ladeado os esforços para melhorar a nossa qualidade de trabalho, e me solidarizar também com os deputados que assinaram conosco o requerimento. Que todos sejam felizes nas novas graduações que adquirirão a partir do dia 21 de setembro próximo. E que estejam prontos para os embates da vida policial militar, diuturnamente, como sempre o fizemos. Muito obrigado. Deputado Amaury Ribeiro.
Boa tarde a todos. Deputado Cairo Salim, eu compactuo com tudo que o senhor disse aqui sobre esses livretos que estão sendo vendidos e distribuídos nas escolas às nossas crianças. É um absurdo. Eu tive acesso também a um livro desse, e é um depoimento de um professor, onde se ensina uma criança algo tão absurdo. E está ensinando a uma criança que não sabe o que é e qual é o significado de tal atitude. E muitas das vezes os pais não têm conhecimento de uma porcaria dessa, que está sendo distribuída aos nossos filhos. Então aqui, ideologia de gênero, esse tipo de livro, isso é uma vergonha ao nosso país, é uma afronta à família brasileira. É uma vergonha o que alguns educadores, porque são educadores, quem leva isso para a escola são educadores. Que educação é essa? Que ensinamento é esse? O que é que isso traz de benéfico às nossas crianças? Nada. E a família? Nada. Então, parabéns ao deputado Cairo Salim por trazer essa discussão, e ele está correto. É uma vergonha. Eu acho que quem distribuísse um livro desse aí deveria estar na cadeia e apanhando, para agradecer assim vergonha. Ontem, eu já tive aqui, meu amigo delegado Humberto Teófilo, a minha fala cassada, em questão de ordem, aonde todos discutem o que querem, falam o que querem. Mas na minha questão de ordem, eu tenho que falar o assunto e a pauta desta casa. Parece que para mim aqui tem 2 pesos e 2 medidas nessa casa. Ontem eu tive a minha palavra cassada mais uma vez pelo presidente da casa, que fez o seu papel. Esse é o papel do presidente. Eu só espero realmente que isso seja feito com todos os deputados, e não somente comigo. E até agradeço, porque ontem eu iria falar algumas verdades que estão engasgadas, deputado Henrique César, e que eu tenho vontade de falar na cara, mas eu tinha vontade de falar num cômodozinho fechado com o deputado, para ver se o cara é macho mesmo, igual fala que é. Mas tem uns caras que é macho aqui na tribuna, que fala que não tem medo, que topa tudo, que pega tudo, né? Mas eu queria ver se era macho, olhando no zóio a zóio, igual eu fui criado. Mas infelizmente não funciona dessa forma, pelo menos para alguns não. Então, só deixando claro que sou a favor do que foi dito pelo deputado Cairo Salim, sou a favor do que o presidente dessa casa fez ontem, desde que faça para todos. Porque eu e o senhor temos uma certa discriminação aqui, concorda, deputado? Delegado Humberto Teófilo, hã? Eu acho que nós somos os patinhos feios dessa Assembleia, né? Então, às vezes as coisas não acontecem igualatoriamente para todos nós aqui. Só espero que isso aconteça. E deixar mais uma vez claro, delegado Humberto, eu só tenho medo de uma coisa nessa vida: do castigo de Deus. Mais nada, só de Deus. Não tem medo de homem brabinho, de resmungador, de nego que fala que é brabo e é um covarde, né, que não tem coragem de enfrentar olhar nos zóio a zóio. Não tenho. Não consigo ter. Até queria ter um pouco de medo, porque talvez se eu tivesse, eu me prejudicaria menos. Mas não consigo ter, muito pelo contrário. E o meu defeito é de falar na cara o que alguns só têm coragem de falar pelas costas. E é por isso que eu admiro pessoas que têm o meu perfil. Eu prefiro ser inimigo de pessoas com o meu perfil, porque eu sei que essas pessoas vão me atacar pela frente. Ao contrário de covardes que só têm coragem de falar pelas costas, e não são homens de falar olhando dentro do olho. Está dado o recado.
Delegada Adriana Corsi. Deputado Bruno Peixoto. Deputado Zé Carapô. Deputado Diego Sorgato. Presidente, boa tarde. Saudar os colegas deputados aqui da casa, cumprimentar o público que nos acompanha, das galerias, assessoria, imprensa, enfim, sintam-se todos abraçados. Presidente, o motivo aqui da nossa palavra essa tarde é para fazer um convite muito especial para todos os deputados estaduais que estão presentes aqui na Assembleia, para que a gente hoje, às 17 horas, logo mais, possamos acompanhar lá no Palácio das Esmeraldas, a posse do Conselho Estadual de Juventude. O Conselho teve uma eleição recentemente, hoje o nosso governador Ronaldo Caiado vai estar dando posse para a direção deste Conselho, às 17 horas, sintam-se todos, principalmente Vossa Excelência, doutor Hélio, que é um deputado jovem aqui da casa, convidado a estar presente lá conosco. Também nós vamos entregar uma carta de interesse para que a gente possa receber a Conferência Nacional da Juventude aqui em Goiás. Estará presente conosco nesse ato a secretária nacional de Juventude, Jaiana Nicareta, do governo Bolsonaro, e nós entregaremos, junto com o governador, para ela, uma carta de interesse para que Goiás possa sediar a próxima Conferência Nacional de Juventude. Além disso, convocaremos também a Conferência Estadual de Juventude. Eu e o nosso colega deputado Jefferson, pastor, professor, nosso amigo, jovem, estamos também hoje comandando uma sessão solene que acontecerá aqui às 19 horas, para que a gente possa homenagear jovens lideranças de vários segmentos, de vários municípios, de todo o estado de Goiás. Convidar também a todos que possam comparecer a essa sessão solene hoje às 19 horas. Nosso amigo deputado Virmontes, que milita muito nas políticas públicas de juventude, que também possa comparecer aqui hoje às 19 horas para essa sessão, mas também convidar, deputado Virmontes, para a gente receber aqui às 17 horas ali no Palácio a secretária nacional de Juventude. Quero cumprimentar aqui também, que está participando de toda essa articulação, a superintendente de Juventude do Estado de Goiás, doutora Thaís Moraes, que tem feito um brilhante trabalho à frente dessa pasta, realizado aí brilhantes atividades em favor da juventude. Ontem eu destaquei aqui na tribuna duas importantes pautas no que diz respeito à juventude, que é a questão da Bolsa Universitária, programa consagrado do Estado de Goiás, e também do Passe Livre Estudantil. Programas esses que estão sendo aí reestruturados, reciclados, para que a gente possa garantir o maior objetivo do programa social, que é atingir a população que mais precisa. Então, juntamente aqui com o meu colega pastor Jefferson, nós queremos convidar todos vocês para essas atividades aqui, que acontecerão na tarde de hoje, às 17 horas, a posse do Conselho Estadual de Juventude, e também a entrega da carta de interesse para que a gente receba a Conferência Nacional de Juventude, e também às 19 horas, aqui nessa casa, sessão solene para que a gente possa homenagear várias jovens lideranças de todo o estado de Goiás. Muito obrigado, presidente. Palavra ao deputado Jefferson Rodrigues. Boa tarde, presidente, nobres pares, amigos que estão aqui nesse exato momento, a imprensa, a assessoria e todos aqueles que nos assistem aqui pela TV Assembleia. Eu quero reforçar esse convite, porque todos nós temos aqueles que não têm muitas vezes a idade, mas têm um espírito de jovem, como os nossos amigos aqui, os nossos nobres deputados aqui, meu amigo Álvaro, Cláudio Meirelles, doutor Hélio,
meu amigo Gomide e todos aqui. Porque este evento aqui, nós estaremos falando do futuro do nosso país e do nosso estado de Goiás. Essa secretária nacional, Janaína Nicareta, que estará vindo aqui, ela é do Ministério de Direitos Humanos e da Família, estará vindo hoje aqui, deputado Eduardo Prado. E nós estamos aqui, e estará sendo dado posse hoje, às 17 horas, pelo governador Ronaldo Caiado, do Conselho Estadual da Juventude, e a doutora Thaís Moraes estará recebendo essa posse. E nós convidamos a todos os deputados aqui, que queiram participar do evento. Vocês serão muito bem recebidos. Mas a minha revolta e a minha indignação é no momento aqui, deputado Henrique César, que o nosso amigo deputado Carlos Salim subiu aqui e falou sobre esse livro. O menino que espiava para dentro. Eu fui lá, peguei o livro e olha só o que está escrito aqui. Isso aqui é revoltante. Isso aqui é algo revoltante. E eu vejo que nós temos que chamar os deputados aqui, que prezam a família, chamar aqui alguns pedagogos, professores, fazer uma análise aqui em relação desse livro, e se de fato e de verdade, esse livro traz de uma forma lúdica a compreensão para o suicídio, nós temos que proibir a venda a comercialização desse livro aqui no estado de Goiás. É inadmissível, independentemente de ideologia partidária, nós estamos tratando de vida, nós estamos tratando de família. E nós não podemos de forma alguma aceitar essa situação. O livro aqui diz mesmo, ele falou em relação, eu vou ler uma parte aqui do livro. Na hora de dormir, despediu-se de todos com boa noite e até amanhã. E foi para a cama com sua maçã e deu uma mordida e engasgou com um pedaço. E ali naquele momento que ele se engasgou com um pedaço, fala da experiência que ele teve no momento em que ele engasgou. Que ele foi para um outro país, que encontrou experiências que ele como criança jamais tinha conhecido, induzindo, na minha avaliação, a criança cometeu o mesmo erro para ter a mesma experiência. É inadmissível isso. Nós não podemos aceitar essa situação. Então eu vou chamar aqui, eu vou levar esse livro para um conselho, para que faça essa análise, e se tiver realmente a comprovação que está induzindo o suicídio, nós vamos agir em defesa do povo goiano, em defesa da nossa família. Muito obrigado a todos. Tem a palavra a deputada Adriana Corse. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Mais uma vez, eu subo essa tribuna para colocar preocupações relacionadas à questão da educação, Coronel Dailton, meu colega, que é da Comissão de Educação, e gostaria de me dirigir aos demais colegas que fazem parte também, em especial dessa comissão. Nesses quase 5 anos como deputada, realizei dezenas de audiências públicas nessa casa, e também em bairros, em cidades, audiências de todos os assuntos possíveis. Mas ontem, nós realizamos nessa casa uma audiência pública que, aliás, ficou superlotada. O auditório aqui ao lado, ele não coube todas as pessoas que vieram por causa do assunto tratado. Mas, além de ser um grande número de pessoas, foi uma audiência que muito nos emocionou a todos presentes. Nós estávamos discutindo a educação de jovens e adultos. É uma modalidade de educação que existe há muitos anos, inclusive em Goiânia, deputado Bruno, foi criada pelo meu pai, Darcy Acorce, primeiro grupo de EJA de Goiânia foi criado pelo meu pai, então tem um carinho muito especial. E eu acredito que todas as pessoas que passaram como professores, como estudantes, têm um carinho, porque é uma modalidade de educação muito diferente, que envolve uma dedicação muito grande, e é destinada àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, porque moravam na roça,
porque estavam doentes, porque algum motivo na sua vida não lhe deu essa oportunidade dessa dignidade de aprender a ler e escrever, de aprender a assinar seu nome, de ter essa cidadania que é a educação. E o EJA, que em Goiânia tem centenas de alunos, mas no estado de Goiás tem muito mais, hoje levado à frente com extrema dedicação por dezenas de professores que estiveram aqui ontem, diretores de centros do EJA, todos manifestando uma preocupação muito grande. Existe uma proposta do governo estadual, em alinhamento com o governo federal, conforme eu conversava com o coronel Adailton, para que esse ensino, educação de jovens e adultos seja à distância. Mas aqui a gente vem colocar a preocupação de que essa modalidade do ensino à distância, ela é bem-vinda, é claro, mas ela não pode ser a única conforme foi decidido pela secretária de Educação, porque muitas dessas pessoas não têm a menor condição, são pessoas analfabetas que moravam na roça, que não sabe escrever o nome. Como que essa pessoa vai estudar pela internet? Isso não tem lógica. Na prática, nós veremos a extinção do EJA. Vai ser o único estado do Brasil onde nós não teremos a educação de jovens e adultos, porque ela vai ser extinta, deputado Bruno. Ontem aqui, dada a comoção que foi gerada pelos depoimentos dos alunos, que hoje são professores, são psicólogos, são pedagogos, a secretária, representante da secretária, a professora Rita de Cássia, que se fez presente aqui com muita educação, eu agradeço muito a presença dela, ela disse que não, que na verdade a secretária voltou atrás e que não será exclusivamente à distância. Mas acontece que no início do semestre, deputado Alisson, foi proibido a matrícula dos alunos no EJA presencial. Então, na verdade, o que está sendo colocado em prática é isso. Nós pedimos audiência com a secretária Fátima. Eu quero pedir sua ajuda, deputado Bruno. Ela sempre me recebeu muito bem, me tratou com toda a civilidade, extremamente simpática. E, mais uma vez, eu venho e já solicitei formalmente para que ela esclareça. E as pessoas que estavam aqui à mesa irão comigo. Sintego, Fórum do EJA, sindicatos professores, Conselho Estadual de Educação, porque é um absurdo extinguir o EJA. E em Goiás nós temos centenas de alunos e poderemos ter muito mais se essas pessoas que não têm acesso à educação forem buscadas. Nós temos 120 mil pessoas, pelo menos, isso foi divulgado ontem no Jornal Popular, que não sabem ler e escrever, que não sabem assinar o nome, só em Goiânia. Então, nós temos que buscar essas pessoas para que elas tenham essa dignidade de assinar o nome, de aprender a ler e escrever, de uma convivência relacionada à educação, que pode, inclusive, tirar as pessoas de um mundo de violência, de drogas, de criminalidade. Então, a gente vem aqui fazer esse apelo e esse clamor que foi feito a mim ontem aqui na audiência pública. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de resolução número 20, 17 de setembro de 2019, institui a medalha de mérito educacional Paulo Freire. Deputado Antônio Gomide. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 862, 17 de setembro de 2019, institui no Estado de Goiás o selo Empresa Amiga do Consumidor. Deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 863, 17 de setembro de 2019, cria o programa Olho no Óleo, no âmbito do Estado de Goiás. Deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 869, 17 de setembro de 2019, dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão. Deputado estadual Carlos Salim. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Projeto de Lei 871, 17 de setembro de 2019, institui a Política Estadual de Conscientização e Prevenção ao uso de cigarros eletrônicos. Deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 873, 17 de setembro, concede desconto no pagamento de taxa relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Deputado Lucas Calil. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 871, 17 de setembro de 2019, institui a Política Estadual de Conscientização em Prevenção. Já falei ela, já. Ao uso de cigarro eletrônico. Deputado Paulo Trabalho. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 874, 17 de setembro de 2019, dispõe sobre a criação do Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos. Deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 875, 17 de setembro de 2019, dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica. Deputada Leda Borges. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 876, 18 de setembro de 2019, concede título honorífico de cidadania que especifica. Deputado Coronel Dailton. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É somente esses projetos, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-5237, deputado Lissau Vieira. Altera a lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-4754, deputado Lissau Vieira. Assegura pessoa em situação de rua reserva percentual de vagas que menciona e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo 2019-5094, Governadoria. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Catalão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão. Processo 2019-5093, Governadoria. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Caldas Novas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-5092, Governadoria. Autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Montes Claros. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-3946, deputado Virmontes Cruvinel. Declara de utilidade pública a entidade específica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-3948. Deputado Virmontes Cruvinel. Declara de utilidade pública a entidade específica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019-4029, deputado Thiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade específica.
Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019. 4588. Deputado Tiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-3457. Deputado Álvaro Guimarães. Altera a Lei 14.050, de 21 de dezembro de 2001. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-4591. Deputado Tiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019-4592. Deputado Tiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-4593. Novamente, deputado Tiago Bernardes, também declara de utilidade pública a entidade especifica, Organização Vicentina de Palmeiras de Goiás, ou VIPA. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Novamente, processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-4594, da mesma autoria, deputado Tiago Bernardes. Também declara de utilidade pública, entidade especifica, Associação Centro Juvenil pela Vida. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-4596. Autor, deputado Tiago Bernardes. Assunto, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Lar dos Velhinhos, doutor Adolfo Bezerra Menezes. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2018-2014, 2019-0759. Autor, deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre o exercício de atividade de prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Ô Bruno. Vou perguntar, curiosidade. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-3958. Deputado Lissau Vieira. Institui a Semana Estadual de Cidadania. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Não, porque às vezes... Mas não é não? Que a empresa tem que ter alvará da vigilância municipal. Me Porque os caras pegam do interior e vêm pra cá, entendeu? Eu achei que era referente ao Caiado. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-3055, deputado doutor Antônio, concede título que especifica. Está em discussão.
Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a estação de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Obrigado. Processo 2019-4590. Deputado Tiago Bernais. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Escola Santa Úrsula, município de Aparecida de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2015-1945. Esse processo é de 2015. Deputada delegada Adriana Corse dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de automóveis a plantarem árvores. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em segunda discussão e votação, 2017-21-28. Deputado Jean Carlos e Thales Barreto. Referente à isenção de veículos automotores. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Projeto 2017-3647, deputado Major Araújo, dispõe sobre a instalação de câmeras e vídeo no entorno de agências bancárias, instituições financeiras e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação, 2017-4848. Deputado Jefferson Rodrigues, institui o meio estadual de uso correto da água. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2017-5116, deputado Carlos Cabral. Condiciona a cobrança de taxas de pedágio a existência de via alternativa de uso público e gratuito para o usuário. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo número 2018-0565 e 2018-0800. Deputado Marluz Pereira e Bruno Peixoto. Estabelece que hospitais e maternidade do Estado de Goiás ofereçam aos pais ou responsáveis do recém-nascido orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. 2018-0788. Ficam autorizados os professores e alunos da rede de educação pública e privada a lerem trechos bíblicos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo número 2018-0794 e 2018-3688. Deputado Thales Barreto e Charles Bento dispõe sobre a substituição de canudo de plástico pelo de papel biodegradável ou reciclável em restaurante, bares, lanchonetes e estabelecimentos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Vamos lá. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2018-0799. Deputado Bruno Peixoto. Cria política de atendimento à gestão do Estado de Goiás. Está em discussão.
encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram permanecer como estão. Aprovado. Em segunda votação, a Secretaria para extração do autógrafo. Palavra, secretário. Eu sou muito... Processo em fase de primeira discussão e votação. 2019-3276, deputado Rubens Marques. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Processo de fase de primeira discussão e votação, 2019-4885, deputado Thiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 2019-3467, deputado Cário Salim, concede título de cidadania que especifica Valderdan Fernandes Madalena. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que aprovarem ficam como estão. Aprovada a Comissão Executiva para deliberações. Palavra, secretário. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, processo 2019-2728, deputado Bruno Peixoto dispõe sobre a divulgação de atos parlamentares. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa. Palavra, secretário. Processo em comparecer favorável à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo 2019-3425, deputado Bruno Peixoto. Concede título de cidadania que especifica Jordane dos Santos Lima. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão Executiva. Palavra, secretário. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2019-4766, deputado Paulo Trabalho, concede e especifica Francisco Grimaldi de Lima. Ressaltando que é o senhor deputado Chico KGL. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão Executiva. Palavra, secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-5421, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás e da outras providências. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, quem ficar como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-2027, deputado Carlos Cabral. Declara de utilidade pública a entidade especifica Associação de Proteção e Defesa Animal. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto está aprovado em primeira votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019-1473. Deputado Rubens Marques. Dispõe sobre a distribuição gratuita de leite sem lactose para crianças de baixa renda. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Projeto em fase de primeira discussão e votação 2019-2163, deputada Leda Borges. Declara de utilidade pública a entidade especifica Associação e Crédito Primeiro Império. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão e votação. Encaminhe-se a segunda discussão e votação. Palavra, secretário.
Projeto 2019-3417, deputado Hamilton Filho, declara de utilidade pública a entidade especifica, Associação Missionária para Reabilitação, Amparo e Readaptação Bom Jardim. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. O projeto está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Palavra, secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-2255, deputado Paulo Trabalho. Institui a política estadual Asas de Saúde. O projeto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeiro turno de discussão e votação. A segunda votação. Encaminhe-se ao segundo turno de discussão e votação. Palavra, secretário. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-3937, deputado Antônio Gomide. Declara de utilidade pública Associação Assistencial Internominacional Evangélica. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. 2019-3942, deputado Zé Carapô. Declara de utilidade pública a entidade especifica, Associação Casa Evangélica Monte das Oliveiras. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-3955. Deputado Wagner Camargo Neto. Declara de utilidade pública a entidade especifica, Associação Bom Pastor. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2019-3998. Deputado Diego Sorgato. Declara de utilidade pública a entidade especifica, Associação dos Artesãos de Caldas Novas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-4587, deputado Thiago Bernardes. Declara de utilidade pública a entidade especifica, Instituto Despertal, Cidade de Águas Lindas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-4637, deputado Virmontes Cruvinel. Declara de utilidade pública a entidade especifica, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aparecida de Goiânia. APAI. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2015-2877. Deputado Humberto Aidar, que expõe sobre o plantio obrigatório de árvores e novos empreendimentos imobiliários. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. É diferente. Nós fizemos errado também naquela do menino. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-1704, deputado Humberto Aidar. Altera a lei 17477, de 25 de novembro de 2011. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2016-2508, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de atividades destinadas à orientação profissional nas unidades educacionais da rede pública. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2017-0522, deputado Carlos Cabral. Dispõe sobre a admissão dos títulos obtidos no Mercado Comum Mercosul. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão.
Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2017. Deputados Carlos Cabral, Bruno Peixoto e Luiz César Bueno. Dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo 2017-1587, deputado Carlos Cabral. Processo em fase de primeira discussão e votação. Concede isenção do pagamento de quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da CNH. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Com voto contrário do deputado Bruno? Deputado, a matéria... Processo em fase de... Se for preciso, eu revogo o despacho, mas o deputado Cláudio não leu todo o teor da matéria. O assunto é para pessoas maiores de 65 anos ou com deficiência. Por acaso o senhor tem algo contra os idosos? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, dias atrás, atento como sou, comecei a ler tranquilamente todo o texto, o que foi mal compreendido por alguns deputados. Tentando ajudar o parlamento, toda agora fazendo somente o texto. Vossa sem precisar Excelência ler tem... tudo. Mas se Vossa Excelência quiser, podemos aqui fazer. Não dá para entender, senhor deputado, porque uma hora uns acham bom, outra hora acham ruim. Vossa Excelência tem conduzido muito bem, pode continuar assim, que o ritmo está do jeito que precisa ser. Tá bom. Até porque, senhor presidente, tivemos um projeto aqui sobre a questão dos pedágios. E, de repente, eu percebi que o deputado Bruno ficou atento, mas era um pedágio de motocicletas. Não era ainda dos veículos. Nós vamos aguardar um tempo para poder votar aquele projeto. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2017-4330. Vamos esperar o senhor descansar. Deputado Jefferson Rodrigues, obriga para a prática de qualquer atividade física, esportiva ou preenchimento dos documentos que especifique e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2017-5117. Deputado Hélio de Souza, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-1076, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel em restaurantes, bares, lanchonetes e demais estabelecimentos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-1171, deputado Gustavo Seba. Obriga as instituições financeiras do Estado de Goiás a fixar cartazes informando sobre a existência da Lei 13.228. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Vamos ver. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2018-1501. Deputado Gustavo Seba dispõe sobre o programa de enfrentamento e disseminação de informações falsas, fake news. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação.
Processo em fase de primeira discussão e votação. Esse é o último, eu quero ir na tribuna. 2018-1502, deputada delegada Adriana Corse, torna obrigatória a divulgação dos medicamentos distribuídos gratuitamente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado a primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, só tem essa... somente essa pauta. Perfeitamente, deputado. Estou te atendendo, você está vendo? Muito obrigado por me atender mais uma vez, deputado. Senhores deputados, não havendo oradores inscritos, eu encerro a presente sessão e convoco outra especial extraordinária em homenagem aos jovens líderes do Estado de Goiás, de autoria do deputado Jefferson Rodrigues e Diego Sorgato, às 19h30, aqui neste plenário. Está encerrada a sessão.